pessoal, sejam bem-vindos outra vez ao Food Portuguese World, o canal que informa sobre o futebol português num cômputo muito geral e mais focado nos três grandes e no Estrela da Amadora. Eu hoje estou aqui, como viram no título e na thumbnail, para sobre como vai correr este final de campeonato. Temos duas equipas com os mesmos pontos a 3 jogos do fim. Como é que será que isto vai correr? Quem será o vencedor? Quem levantará a taça de campeão nacional? Será o Sporting a ser bicampeão? Será o Benfica a reconquistar o título que lhe foi tirado? Vamos lá ver. Então, vamos lá. Temos alguns pontos para poder dissecar sobre as duas equipas. Eu sou do Benfica, mas podem contar com a minha total imparcialidade. Eu vou ser imparcial, vamos examinar os dois lados igualmente, sem nenhum favoritismo. Vamos começar primeiro pelos últimos 5 jogos de cada equipa. Não uma contra a outra, mas sim, no geral, os últimos 5 jogos para o campeonato, não contando com a Taça de Portugal, que tiveram, o Benfica teve o Tirsense pelo meio dos jogos, o Sporting teve o Rio Ave pelo meio dos jogos. Vamos analisar os últimos 5 jogos de cada equipa. Começando pelo Benfica, que na última jornada defrontou o AVS, ou Aves, ou AFES, é o Aves Futebol SAD, o Aves, e o Benfica conseguiu uma grande vitória de 6-0, conseguindo assim igualar e ultrapassar o Sporting em golos marcados na tabela, pelo menos até o Sporting mais tarde ter jogado contra o Boa Vista, e conseguiu uma grande vitória não só em termos de resultado, foi um resultado muito grande, 6-0, acho que ninguém estava à espera, mas também em termos de eventos que possam acontecer para o fim do campeonato se acabarem as duas equipas com os mesmos pontos. O Sporting nesse mesmo dia jogou mais tarde, jogou às 8h30 da noite, o Benfica jogou às 6 da tarde, e o Sporting também goleou o Boa Vista no Bessa 5-0, o que fez com que anulasse a vantagem que o Benfica tinha em golos e ainda ficou com 3 golos a mais. Ou seja, o Sporting conseguiu revirar tudo, mas tudo de novo. Na jornada anterior, o Benfica foi a Guimarães e o Sporting recebeu o Moreirense em casa. O Benfica conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Em Guimarães, todos nós sabemos, todos os clubes, sejam grandes ou não grandes, sabem que em Guimarães é uma fortaleza dificílima de se ultrapassar. O Benfica conseguiu fazê-lo com 3-0 no início, estava a ser muito bem pressionado pelo Guimarães e o Guimarães ainda teve assim suas tentativas, mas o Benfica conseguiu aproveitar mais e conseguiu aproveitar as suas oportunidades e assim conseguiu ganhar 3-0. O Sporting, nessa mesma jornada, ganhou 3-1 ao Moreirense no estádio José Alvalade. O Sporting ganhou com uma certa facilidade. Víctor Gyökeres, e contra o Boa Vista o Gyökeres marcou 4, por isso está isolado como melhor marcador do nosso campeonato, com muitos golos de distância de Pavlidis o segundo e do terceiro Samu, que não tem jogado recorrentemente pelo Porto, ou seja, também não vejo o Samu a conseguir chegar sequer ao Pavlidis. Na jornada anterior à do Benfica ter ido de Guimarães e o Sporting ter recebido o Moreirense, temos o Benfica num empate muito polémico na Luz contra o Arouca e o Sporting a ganhar também num jogo bastante polémico em Santa Clara. Muitos dizem que foi deixado um penalti por assinalar para o Santa Clara no início do jogo e no Benfica os benfiquistas reclamam maioritariamente, e passo a citar o que o árbitro disse: rasteirou o adversário com a cabeça. A grande penalidade que criou alguma confusão nesta jornada, que já tinha tido os seus antecedentes do Santa Clara Sporting. Antecedente, o Benfica vai ao Dragão ganhar 4-1 ao Futebol Clube do Porto, um resultado que também ninguém esperava. Já tinha sido 4-1 na Luz já nesta época, no início,
e ninguém esperava que o Benfica fosse outra vez ao Dragão ganhar 4-1. O Benfica conseguiu começar logo mesmo da melhor forma a marcar um golo aos 41 segundos e acho que desde aí o Porto começou a descambar. A defesa do Porto também não está melhor nesta época, são duas defesas, o Porto e o Braga, que não têm conseguido mostrar compromisso. E falo do Braga porque o Sporting, nessa mesma jornada, jogou contra o Sporting de Braga e estava a ganhar 1-0 até aos 88, até a mentalidade muito pequenina, digo eu, muito pequena, penso eu, de Rui Borges entrar em jogo, que é, estamos a ganhar 1-0, vamos defender, vamos nos retrair, vamos chamar os adversários e assim vamos ganhar. Não é assim que funciona o futebol, meus amigos. Se estás a ganhar 1-0, além de que 1-0, se sofres, perdes logo a confiança e o jogo está empatado, pode cair para qualquer um dos lados. Ou tentas arrancar mais golos quando já estás a ganhar 1-0, ou então vais ficar pelo caminho. Rui Borges neste jogo teve uma linha de pensamento, eu acho que muito pequena, e ao retrasar e ao recuar o Sporting, mandar o Sporting descer muito as linhas, convidou o Braga, que depois começou a subir a cada minuto que passava no jogo, e aos 88, Patrão marca o empate e o Sporting empata. Já o primeiro jogo, né, porque eu disse de forma do último para o primeiro, quinto jogo, o Benfica ganhou 3-2 na Luz contra o Farense. Sinto que esteja mais preparado para o Sporting do que o Sporting para começar a perder. Eu sinto que... Eu não estou a dizer que o Benfica começou a perder, só estou a dar a minha opinião, e não é por ser benfiquista. Eu sinto que o Benfica tem um plantel mais extenso que o Sporting e acho que não há dúvidas nem para os sportinguistas por isso. Mas o Benfica, sinto que quando começa a perder, não deita já a toalha ao chão. E não digo que o Sporting deite logo a toalha ao chão quando começa a perder. Mas o Sporting tem um tipo de jogo com o Rui Borges que muito dificilmente consegue revirar um jogo logo assim de seguida. E acho que é algo que o Sporting precisa de melhorar e com certeza vai melhorar com o Rui Borges, que agora está a fazer um bom e grande trabalho no Sporting e tem conseguido bons resultados, e que no início muito se duvidava do Rui Borges e agora já está a mostrar para o que veio. E o Sporting nessa jornada foi à Amadora, ganhar 3-0 ao Estrela da Amadora e mostrar que vem ser campeão. As duas equipas merecem, as duas equipas estão a fazer um campeonato excepcional e na Amadora não é um campo fácil, como vimos. O Porto não conseguiu passar pelo Estrela. A sorte, não digo que seja a sorte do Sporting, mas a peça vital do Sporting é Viktor Gyökeres e dá para ver isso na época do Sporting, ao longo da época do Sporting. Viktor Gyökeres tem sido uma crescente já desde a época passada e o homem não para de marcar. Ele tem um faro de golo incrível. A maioria das defesas da Liga Portuguesa são bem apetecíveis para o Viktor Gyökeres, que as defesas dão muito espaço e não encurtam espaço sobre o Gyökeres, e o Gyökeres consegue fazer tudo o que quer às defesas. É muito difícil sequer pensar numa equipa pequena conseguir parar, numa equipa pequena, média, pronto, fora dos três grandes, Benfica, Porto, Sporting e até o Braga, e conta talvez que o Guimarães tenha sido uma equipa que não só dá problemas ao Sporting, mas como dá problemas a todos, ao Benfica, ao Porto, ao Braga, a todos os outros. O Guimarães, que está a fazer uma grande época também com o Luís Freire, e o meu verdito final vai ser que nós vamos ter um campeonato espetacular até ao fim. Faltam 3 jornadas. O Benfica viaja agora para Estoril e vai enfrentar o Estoril fora de casa, e o Sporting enfrenta o Gil Vicente em casa, se não me engano. Vão ser 2 bons jogos, 2 jogos a se ver. O Gil Vicente esteve melhor na época passada do que está agora, está a tentar arranjar outra vez o nível da época passada. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Estoril é uma equipa que está a ser treinada por um treinador que tem muita qualidade, o Ian Catro, o escocês. Estrangeiro nem sempre se consegue ajeitar ao futebol português e à língua portuguesa, mas Ian Catro foi uma exceção bastante diferente. Ele fala um português bastante fluente,
E pronto, o jogo muito importante vai ser o confronto direto, onde o Benfica joga na Luz contra o Sporting, mas não tirando também a pressão da última jornada, o Benfica vai a Braga e o Sporting recebe o Guimarães. São duas grandes jornadas, estas últimas 3 jornadas vão ser muito grandes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, sei que já não postava vídeos há muito tempo, mas senti que era a hora certa agora de voltar a fazê-lo e de sentir-me confortável a fazê-lo outra vez. Para mim, quem ganhar vai ser sempre o justo vencedor. Obviamente que eu quero que seja o Benfica, sou benfiquista, gostava muito de celebrar no Marquês. Se o Sporting for campeão, vou ficar triste, obviamente, vou ficar um pouco chateado, mas não estou a dizer que o Sporting não mereceu. O Sporting mereceu bastante ganhar o campeonato, se ganhar também o campeonato. Muito obrigado, espero que tenham gostado todos do vídeo. Vamos cada vez melhorando juntinhos, malta. E fui! Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo